Aí, galera do Primeira Arte, boa noite. Hoje nós temos um convidado aqui mais que especial. Quem é ele, Chico? Boa noite, pessoal, tudo beleza? Ele é bacharelado, né, em administração de empresas, formado pela USP, tá? Ele tem paixão por aviões, tá? Fiquei sabendo que ele foi o fundador do Partido Novo, aqui de São Joaquim da Barra, certo? Ele é simplesmente o diretor comercial da usina Alta Mogiana. Eu tô falando desse cara aqui, ó, Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo, tá bom? É ao vivo, é assim mesmo. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Já deu uma atrapalhada aqui, mas faz parte do show. Boa noite, doutor. Satisfação estar aqui com vocês, o bate-papo franco, aberto. Bacana. E espero que vocês gostem aí da minha história. Primeiramente, eu queria agradecer de coração a sua disponibilidade, tá? Já estava no meu coração de te chamar para conversar contigo aqui, porque eu sou um admirador da sua pessoa, do seu trabalho. E eu lancei essa palavra e falei, eu vou trazer o doutor Luiz Gustavo aqui para a gente conversar. E quando eu te convidei, prontamente você atendeu ao convite e tá aqui hoje. O doutor Chico falou pra mim, Robson, eu vou trazer o doutor Luiz Gustavo. Falei, rapaz, se você trazer o rapaz aqui, ó, vai ser um... Valeu uma cervejinha ou não? Valeu uma aposta ou não? Não foi aposta não. Você podia ter ganhado uma caixa de cerveja fácil aí. Ele tem, mas não aposta, né? Aí eu falei, ó, Chico, vai ser uma alavanca pro nosso programa aqui, né? E hoje nós temos a honra de receber o senhor aqui. Doutor Luiz, queria saber, conhecer um pouco aí da história. O senhor deve ter acompanhado desde o começo aí a fundação da usina, né? Sim. Em 83. Conta pra gente, quando o teu pai começou o projeto, doutor Luiz Otávio, tu já tinha noção do que estava acontecendo? Como é que você olhava tudo aquilo? Quando a Alta Mogiana começou, na época como destilaria, eu ainda era moleque, né? Uhum. Eu tinha 13 anos de idade. Então, nesses primeiros anos, eu não vivenciei o que foi a destilaria Certo. Alta Mogiana. Eu acabei vindo morar de volta em São Joaquim. Eu sempre morei em São Joaquim, sempre fui joaquinense. Certo. Mas, como você bem disse, fui fazer administração de empresas em São Paulo. Legal. Fiquei 3 anos lá e depois 5 anos me formando, mais 2 anos trabalhando lá. Certo. Meu primeiro emprego foi na Gessilever, que hoje é Unilever Brasil, né? É uma multinacional holandesa e britânica. Uhum. Tinha várias divisões. Tinha divisão de produtos de limpeza, principalmente Omo e tal. Produtos de beleza, que é o Dove, e produtos para cabelo e etc. Uhum. E a área alimentícia, que foi a divisão que eu fui trabalhar. Legal. Que chamava-se Vandenberg, que fabricava maionese e fabricava margarina. Olha só. Então, meu primeiro emprego foi entender de maionese, de margarina, azeite de oliva. Esses eram os produtos que na época a Gessilever, alimentos, né, fabricava. Mas eu confesso que essa minha experiência numa multinacional me desapontou. Não era o que eu imaginava. A empresa era muito grande e você é só mais um. É uma coisa muito impessoal, sabe? Sim. E eu queria um emprego onde eu fizesse a diferença, onde eu me sentisse mais útil. Bacana. Eu não queria ser só uma pecinha de uma engrenagem, sabe? Sim. Eu queria algo assim mais audacioso. Talvez até por eu ser sagitariano é muito assim, né? Sei. Ele é obstinado, ele vai atrás do que ele quer, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que sonha muito. E eu sonhava. Legal. Sempre sonhei. Bacana. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Alta Mogiana, eu não podia recusar. Sim. Por quê? Porque a gente estava, na época, saindo da produção só de etanol para produzir açúcar. Açúcar também. E era um desafio muito grande comercializar esse açúcar.
A gente ia ter que exportar esse açúcar para outros países, embarcar esse açúcar pelo Porto de Santos. E era tudo desconhecido, porque ninguém sabia fazer isso. Certo. Então eu fui chamado e eu aprendi junto. Bacana, foi um aprendizado para mim, eu era praticamente um recém-formado. Aí eu pedi demissão da Gessilever, ninguém entendeu, porque o processo seletivo da Gessilever foi um processo seletivo duríssimo. Sim. Eram 5 mil candidatos para 25 vagas. Isso. Então era um emprego que todo mundo queria. Lógico. E depois de 2 anos eu falei, gente, até logo, não quero mais. Acharam que eu estava doido. Para voltar para São Joaquim da Barra, né? Uma cidade de 50 mil habitantes e tal. Eu falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo e não me arrependo nem um pouco ter tomado essa decisão. Porque a hora que eu sentei aqui na cadeira de gestor de vendas, no caso da usina, eu tive a satisfação de poder vender desde o primeiro saco de açúcar que foi fabricado na usina até hoje. Que legal. Ô, doutor, o senhor se formou lá em São Paulo e trabalhou na Unilever, né? Você está falando, né? Isso. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor resolveu voltar para São Joaquim? Eu tinha já 24 para 25 anos. Era muito novo ainda. Era muito novo. Mas queria muito responsabilidade, queria desafio. Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Bacana, legal. E foi difícil, sem dúvida. Ralei muito, porque era um mundo diferente. Você não tem numa faculdade de administração, pelo menos não tinha naquela época, muita literatura sobre o agronegócio. Realmente. Tudo bem que é uma empresa como todas as outras, né? Tem as divisões como outras empresas têm, é uma indústria como uma outra indústria, mas que você agrega a agricultura junto. E isso não era ensinado nas salas de aula dos cursos de administração. Sim. Só hoje que o Brasil é reconhecido como uma grande potência do agronegócio, mas há praticamente 30 anos atrás o agronegócio no Brasil ainda estava engatinhando. Certo. Seja soja, seja cana-de-açúcar, milho, carne, era tudo muito incipiente, né? Depois que o senhor trabalhou de supervisor de venda, né? Você falou. O senhor ainda estudou mais aí, depois que você estava na usina, você procurou... Eu nunca me acomodei. Eu fiz um curso de finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Fiz esse curso em Ribeirão Preto, os professores vinham do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto. Eu aproveitei a oportunidade, porque era muito mais fácil eu fazer o curso em Ribeirão do que fazer no Rio, né? Seria muito pior. E foi um curso importante para mim também, porque a usina ela tem que vender as mercadorias no mercado internacional. Certo. E os preços flutuam todos os dias, minuto a minuto praticamente. Sim. Inclusive esses preços eles são acompanhados pelas telas, os monitores dos computadores de bolsas de mercadorias ao redor do mundo. Então foi fundamental ter essa bagagem, né, para poder acompanhar essa oscilação dos preços, que aliás é algo que chega a ser muito estressante às vezes, porque as variações de preços muitas vezes ocorrem de uma forma inesperada, repentina, ou com muita força, né, oscilações muito fortes. E isso dá um friozinho na barriga na hora de você tomar a decisão de vender ou de segurar a mercadoria, né? Sim, atualmente, doutor Luiz, o senhor está como diretor comercial da usina. Isso. Como foi essa transição? Né? Foi bem natural. Eu fui conquistando meu espaço naturalmente. Eu sempre fiz questão de deixar claro que eu não estava na usina no cargo que eu estava por ser filho de um dos acionistas, né? Eu sempre separei muito bem o lado profissional do lado de herdeiro, vamos assim dizer, né? E acho que seria até uma decepção muito grande para mim se eu não conseguisse dar conta do recado. Eu sempre busquei conhecimento, busquei ir atrás das coisas para não dar oportunidade para outra pessoa tomar meu lugar. Certo, sim. Que bom que você... E estou há 27 anos
né? Na área comercial, na área de vendas. Gosto muito de vender, gosto muito de fechar negócio. E já vendi até outras coisas, até que não apenas açúcar e o etanol, mas a própria energia elétrica da usina, né? De uns anos para cá. Muito bacana. Não só a Altamogiana, mas como várias usinas começaram a gerar energia elétrica. E foi também um desafio muito legal, e tem sido, né? Um desafio legal também comercializar a energia elétrica da Altamogiana. Legal. O senhor tocou um assunto aí muito importante, doutor Luiz Gustavo, que você, quando você entrou na empresa, você não entrou pensando, né, que eu sou herdeiro, que eu vou ocupar esse cargo porque você se esforçou, você trabalhou, você estudou para isso. Então, eu comentei num podcast aqui atrás sobre filhos que quando assumem o negócio do pai, infelizmente eles assumem pensando que eles estão assumindo porque eles realmente merecem aquilo, porque eles são herdeiros, né? E às vezes eles não se preparam para isso. É onde o negócio começa a ruir. Né? Nós conhecemos várias histórias de empresas, né? Eu trabalhei em empresa que aconteceu isso, né? O pai deixou todo aquele patrimônio, né? Construiu com carinho, acompanhando, e aí quando o filho assumiu, por falta de preparo, não conseguiu, né, fazer o que na usina se faz hoje, que realmente sempre está avançando, melhorando cada dia mais, entendeu? Um fato muito legal da usina Altamogiana é o carinho que ela tem pelos colaboradores, assim. Há um tempo atrás, doutor, quando começou a pandemia, eu lembro que a usina ela se prontificou em dar ajuda para o funcionário, antecipando ali o 13º. Eu acho que para mim foi muito importante essa atitude, entendeu? Porque naquela situação que nós estávamos vivendo há um ano atrás, estava difícil para todo mundo. E outra coisa muito bacana também que eu achei legal foi do PPR. Nós não havíamos atingido as metas, né? Mas mesmo assim a usina se comprometeu a pagar integral o valor. Por quê? Por que você acha que a empresa toma esse tipo de atitude em relação aos funcionários? Você acha isso importante por quê? Eu acho que isso define muito bem o que é a Altamogiana. Como você bem disse, né? A gente procura ter uma empresa que seja a mais humana possível. Mesmo dentro de um universo de muitas pessoas, eu, por exemplo, não te conhecia pessoalmente, né? É tanta gente que trabalha lá e é um espaço tão amplo, né? Tão vasto, e ainda por cima são vários turnos. Então tem pessoas que nunca se encontraram, nunca se conheceram e provavelmente nunca vão se conhecer. Verdade. Mas mesmo assim, a preocupação nossa com todo mundo que lá trabalha e com as famílias, né, que estão no seu entorno é muito grande. Quando eu trabalhei na Gessilever, né, eu, além de me sentir só mais uma pecinha de uma engrenagem, eu não percebia um ambiente de trabalho agradável, sabe? Sim. Eu não sentia uma camaradagem, eu não sentia um esforço das pessoas, uma cultura, né? Das pessoas serem amigas, das pessoas uma ajudarem as outras, e esse tipo de coisa. Tudo bem que você está lá em São Paulo, é uma metrópole, é uma cultura um pouco diferente de uma cidade do interior, como é o caso de São Joaquim. Mas a verdade é a seguinte, e a gente tem que elogiar demais, não só o joaquinense, mas como mesmo as cidades aqui em volta de São Joaquim, já que, enfim, são vários colaboradores de outras cidades, que não apenas de São Joaquim da Barra. Mas as pessoas aqui são muito acolhedoras. Sim, sim. Então eu acho que um dos motivos do ambiente de trabalho na Altamogiana ser muito gostoso, ser muito prazeroso, tem a ver também com essa cultura que a gente tem da nossa região, de acolher muito bem quem vem de fora. Isso é verdade. E eu me senti muito bem acolhido. Desde o primeiro dia que eu voltei de São Paulo para cá, eu me senti em casa, sabe? Sim. E eu imagino que as outras pessoas que trabalham na Altamogiana, elas se sentem como se elas estivessem numa extensão da casa delas. Com certeza. Como se fosse uma parte, uma extensão da família. Justamente. Essas são as palavras certas, né? É uma extensão da família. Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2001, eu nasci em Teresina, Piauí, né? E cresci em São Luís do Maranhão.
E quando eu vim para cá em 2001, eu estava fazendo 18 anos. E realmente, eu fui muito bem acolhido, né? Inclusive o Robson é uma dessas pessoas que me conheceu quando eu cheguei, né? E olha, eu te falar uma coisa. Quando a gente chega aqui, que vem lá do Nordeste, a gente chega pensando em ir embora. A gente chega pensando em voltar. Sem dúvida, suas raízes estão Entendeu? lá, né? Mas olha, eu te falar uma coisa, doutor Luiz Gustavo. Eu não volto mais pra lá, porque São Joaquim... Tem até um ditado, né, Marcelo? O pessoal fala que quem bebe da água aqui em São Joaquim não volta, né? Não sai mais daqui, né? É verdade. E realmente, é o que você falou, né? Que você encontra a família. E na Alta Mogiana, eu lembro que eu prestava serviço terceirizado, e eu via essa relação entre os colaboradores. Eu achava aquilo muito bacana. As pessoas se sentiam parte, né, de todo aquele mecanismo. E isso é importante. Você sabe que você não está ali, que você pode ser substituído, sim, de fato, mas você realmente é uma peça importante nessa engrenagem. Sem dúvida. Entendeu? E isso a usina deixa sempre muito bem claro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos sociais que a usina tem. Vocês patrocinam o esporte da cidade, a educação, a arte, né? De quem partiu essa iniciativa de ajudar, né, no meio social aqui na região toda, não só de São Joaquim, né, porque é uma coisa muito bacana. Olha, ótima pergunta. Isso partiu principalmente do meu pai, que vendo o que outras empresas fazem em outros países, né, dentro das suas comunidades, ele sempre achou por bem focar nos jovens. Que eu acho fantástico essa visão que ele teve e eu comungo da mesma opinião que ele. A verdade é que o jovem, ele tem que ser trabalhado para ele ser o líder do futuro. Sim, sim. E como que a gente trabalha o futuro dessa pessoa, né? Educação, né? Além da educação, a gente pensa em ocupar a cabeça dos jovens com coisas que vão abrir horizontes. Sim. É o caso do esporte, é o caso da música. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Certo. É o caso da leitura, como é o caso da Feira do Livro, que a gente gosta muito de incentivar também. Legal. Então, a hora que você junta cultura, seja ela musical, seja artística, seja literária, como esporte, primeiro, você está tirando a criança, ou o jovem, ou o adolescente do eletrônico 24 horas por dia. Porque o eletrônico, né, seja o celular, o tablet, etc., é uma coisa fantástica, é maravilhosa, abre uma enormidade de possibilidades para quem quer aprender, para quem quer se desenvolver, etc. Mas tudo que é em exagero, né, Chico, é ruim. É ruim, lógico. Tudo que é demais estraga. Eu sou dessa teoria. É isso aí. A gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. E os jovens, regra geral, a grande maioria não conseguem equilibrar o eletrônico com outras coisas igualmente importantes. Sim, realmente. Então, eu, quando criança, eu não saía do clube. Ou eu ia jogar bola, ou eu jogava tênis, eu sempre fui tenista. Legal. Meu filho é tenista. Legal. Meu filho quer ser atleta, né? Quer ser tenista profissional, né? Um sonho que ele tem. Sabe-se lá se vai conseguir ou não. Legal. Mas eu, toda vez que eu tive oportunidade, eu estava me mexendo, né? Sim. E eu vejo que essas crianças hoje em dia, elas ficam trancafiadas em casa e elas precisam exercitar mais. Verdade. Até porque elas vão socializando mais e elas vão aprendendo a competir. E como que no mundo dos esportes é um treino para a vida. É verdade. Porque quando você compete, você tem o prazer da vitória e a dor da derrota. E a derrota ensina muito. Com certeza. A gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. Legal. Porque na nossa vida profissional não são só vitórias. Você tem os dias bons, mas você tem os dias ruins. Você tem os seus sonhos, mas você tem as suas frustrações também. E isso o esporte traz. Além de N outras vantagens que o esporte traz, né? Te afastar do mundo da bebida, te afastar do mundo da droga. Verdade. Então são todos benefícios secundários, né,
que a gente acaba tendo de trazer as crianças para praticarem alguma atividade. E a questão da música, eu acho que é para despertar também nas crianças, nos jovens, assim como é o exemplo seu, que é músico, alguma predileção por artes. Porque não é porque a pessoa, de repente, quer um futuro numa carreira técnica ou profissional que ela não pode derivar para um ramo artístico. Verdade. Por que não? Por que não? Por que não? Tem tanto mercado Com certeza. para a parte artística no Brasil. Em vários setores, várias áreas, né? E se tratando aí das crianças, dos jovens, a usina tem um projeto muito bacana aí, que é o Jovem Aprendiz. Inclusive está tendo seleção agora. Sim. Esses dias teve seleção, né? E em parceria com o Senai, né? Eu acho muito, muito bacana essa atitude da usina de capacitar o jovem. O Jovem Aprendiz é uma oportunidade que a gente dá para quem não tem experiência nenhuma de ver como que é o dia a dia de uma empresa. Então, só da pessoa passar aquele período conosco, só de observar, ela já aprende muito. É verdade. Já é uma aula para a vida. E quando ela, porventura, for incorporada ao dia a dia da usina, ou quando ela for trabalhar numa outra empresa, ela, só de observar como são reuniões, como que é a postura das pessoas no ambiente de trabalho, isso, gente, é um aprendizado que não tem preço. Com certeza. Eu vim de um lugar, doutor Luiz, é que, infelizmente, lá nós não tínhamos uma estrutura igual essa aí de empresa oferecer, né, para o jovem, né, o início, o começo de carreira. Infelizmente. Inclusive, quando eu vim para cá, eu vim justamente poder começar a vida profissional, né? E quando eu deparei aqui com a Altamogiana, com os projetos, os cursos são muito completos, são dados por profissionais mesmo da área, né? E o jovem, ele chega lá sem saber de nada e começa a observar, aprender, e chega a um ponto, né, no final do curso, que o aluno, ele é contratado, ele é admitido pela empresa naquele curso que ele fez. Isso é muito importante. Acontece muito. Né? Para quem está começando a vida profissional, isso é de uma ajuda muito grande, muito legal. E eu acho isso muito bacana na usina, viu? Eu acho muito bacana, de parabéns mesmo. Sem contar os cursos, né, que são dados para as famílias, né, para os familiares, curso de educação financeira, né, curso de culinária. Então, a usina tem toda uma rede de cursos, né, que beneficiam não somente os colaboradores, mas os familiares, cara. Isso é legal. Isso é muito bacana. Isso é o diferencial da usina. Eu fico feliz que você, por estar há 3 anos lá, nossa, que é isso, reconheça tudo isso muito que a gente faz. É muito bom. Fico muito satisfeito. Bom, agora é minha vez, né, Chico? Fala aí, Robão. Passa a bola. Chico gosta de conversar, viu, doutor? Doutor, voltando um pouquinho no assunto aí de vendas, né? O senhor tocou nesse assunto, embora o senhor seja um herdeiro, como o senhor disse, né? O senhor é filho do doutor Luiz, né? Otávio. Mas você disse que foi estudar, tal, se preparou e voltou para assumir o cargo que você está exercendo hoje, né? Certo. Que é o cargo, vamos dizer que é vendedor, não é verdade? É isso mesmo. É vendedor, né? E isso, em particular, me atrai, porque eu também sou um vendedor, né? Sou um vendedor externo. E no seu olhar, o que um vendedor tem que ter para ele se destacar dos demais? Eu acho que ele tem que ter empatia com quem ele está negociando. Se colocar no lugar de quem está comprando e atender às necessidades do comprador. Inclusive, na medida do possível, colocando várias alternativas para você fechar o negócio. Porque muitas vezes você vai por um caminho e justamente aquele caminho que você está tentando fechar o negócio não é, de repente, a solução que o cliente quer. Certo. Então, você tem que achar outras alternativas para, dentro desse universo de escolha que o comprador tem, ele escolher uma das alternativas. E outra coisa que eu acho muito importante em vendas é você ir além da venda. É você se preocupar com o pós-venda. É você se preocupar em levar algo a mais para o cliente.
Não é só fechar o negócio, entregar a mercadoria, mas tentar ficar próximo do seu cliente, né? a ponto de você... Eu não digo você ser amigo dele, eu não quero talvez misturar muito essas coisas, né? Mas estreitar o laço a tal ponto que você começa até a dar sugestões para o negócio dele. Mas você já pensou em mudar essa prateleira? Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em mudar esse endereço para outro lugar? Olha, eu escutei um comentário assim da sua loja. Talvez isso pode ser melhor, ajudar, porque né? falaram determinada coisa. Ou seja, você não ficar restrito só a ir lá para o seu cliente, fechar negócio, até logo, tchau. Entendi. Você tentar ser um algo a mais diferencial, para ajudá-lo a crescer, porque ele crescendo, você vai crescer junto. Na verdade, é um over delivery, né? Entregar mais do que aquilo que a gente está propondo ali, né, doutor? É isso. E lá na Alta Mogiana, a gente sempre fez isso. A gente nunca se acomodou a fazer o que os outros faziam. A gente sempre quis dar mais. Legal. Aí, a hora que as outras empresas chegavam a fazer o que a gente estava fazendo, a gente criava outras coisas adicionais. Sempre está saindo na frente. Sempre saindo na frente. Bacana. Muito bacana. Então, o vendedor tem que ter algo mais, né? Ele não pode se limitar somente ali naquilo que ele está propondo como venda, né? Ele tem que dar caminhos para que o comprador se encaixe ali dentro da proposta, né? Uhum. E se preocupar com pós-venda, se preocupar com toda aquela estrutura de negociação ali, né? E outra coisa super importante, gente, credibilidade. Credibilidade. Você vai atender um cliente, você fechou um negócio, fechou uma venda. O que você prometeu, você tem que cumprir. Não prometa algo que você não tenha condição de cumprir. Porque credibilidade é uma coisa que é muito difícil você conquistar e é muito fácil perder. E uma vez que você perdeu a credibilidade, para você reconquistar, vai demorar muito. Interessante. E se tem algo que a gente dá muito valor na Alta Mogiana é a credibilidade. Nós nunca deixamos um cliente na mão. Nós nunca deixamos de cumprir e honrar um contrato. Né? Nós nunca deixamos de honrar um preço combinado, um prazo tratado. E qualquer tipo de problema de qualidade que, porventura, fosse responsabilidade da Alta Mogiana, ou de transporte, ou o que fosse, a usina sempre teve a postura profissional de ressarcir o cliente no que fosse necessário. Importantíssimo, né? Exatamente. Você não pode deixar o cliente na mão. Porque o nome seu, seja o nome da empresa que você representa, ou seja, o seu nome como profissional, é a coisa mais valiosa que você tem. Sim, isso eu carrego comigo, né? Que a credibilidade é algo que fala até mais do que palavras, né? Uhum. Até mais do que palavras. Então, isso eu absorvi. E vendo o senhor falar que é um vendedor que gosta de fazer isso, né, que tem o prazer de ter negociado a primeira saca de açúcar e está até hoje desenrolando essa questão das vendas, né, dentro da empresa, isso para mim é uma alegria, né, em ver aonde vocês chegaram, né, a possibilidade que vocês desenrolou ao longo do tempo, né, dentro do açúcar, dentro do álcool, do etanol, né, melhor dizendo, dentro da energia elétrica, né? Vocês trabalham um tempo também com confinamento, não sei se trabalham ainda, né? Isso foi há um tempo atrás. Né? A gente resolveu abandonar o confinamento, eu vou te explicar por quê. A partir do momento que a gente começou a fabricar açúcar, que é um alimento, a gente chegou à conclusão que misturar confinamento com produção de açúcar não ia dar certo. Não. A gente ia acabar, né? Para a qualidade do açúcar, a proximidade do gado junto com a fábrica de açúcar não ia ser bom para a fábrica de açúcar, não. Interessante. Doutor, outra pergunta. Isso é uma curiosidade minha. Por que a maioria dos empreendedores, né? Não sei se é o caso do senhor estudou fora do país também ou não? Eu cheguei a estudar fora, mas só para estudar inglês. Só para estudar inglês. É uma curiosidade minha, igual disse, né? Por que a maioria dos empreendedores de sucesso, geralmente eles vão fora e enxergam um cenário diferente. E quando eles voltam, eles aplicam aquilo que aprenderam lá fora, dentro do mercado que eles se propõem a trabalhar, e sempre tem sucesso. Qual que é o segredo desse olhar para o empreendedorismo
fora e ser aplicado dentro do território nacional? Olha, eu não acho que necessariamente isso precisa acontecer com alguém que saia do Brasil, você entendeu? Eu acho que essa perspicácia, de você enxergar um potencial de mercado, enxergar uma oportunidade, é muito da pessoa. Vou dar um exemplo que todo mundo vai entender claramente, que foi o Silvio Santos. Sim. O Silvio Santos não tinha estudo, né? Era uma pessoa que não tinha capital, não tinha nada, e ele enxergou uma oportunidade e ele entrou com tudo na oportunidade que ele teve e fundou o SBT. É verdade. Ou seja, para toda regra tem exceção. Tem exceção, né? Né? Nessa pergunta que o Robson fez para o senhor costuma olhar o cenário externo? Sim, eu acompanho muito o que está acontecendo lá fora, até para a gente poder se resguardar sobre o que pode acontecer com o Brasil. E às vezes a gente fica animado com o Brasil, porque existem coisas que o Brasil, modéstia à parte, tem lições bacanas para mostrar para o resto do mundo. O caso do etanol, por exemplo, Sim. é um exemplo. Com certeza. O Brasil tem uma matriz verde de energia. Nós temos um monte de hidrelétricas no Brasil, que é uma fonte de energia limpa também. Nós preservamos as florestas, preservamos as matas. Então nós temos muita coisa boa para mostrar para o mundo, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem muito o que melhorar. Justamente. E, falando nisso aí, eu vi a tua participação lá no Canatec, talk show, e você falou que nós temos muito que melhorar ainda. E você comentou, né, que você já cometeu alguns erros e isso te serviu para você melhorar, né, o teu modo de trabalhar, de pensar. E eu só coloquei essa observação porque o senhor comentou sobre isso, né? Claro. Mas eu queria comentar uma coisa que eu desejei em 2018. O senhor lembra da crise, né, da greve dos caminhoneiros? Sim. Né? E naquela época lá eu desejei muito já estar na empresa, né? Porque foi uma fase tão difícil. E a usina, né? A diretoria, diante desse cenário, qual foi a iniciativa que a usina teve para que os colaboradores não fossem prejudicados, né? Tanto por aquela falta de suprimento, de combustível. E qual foi a medida que vocês tomaram para poder ajudar os colaboradores na época? Olha, Chico, para nossa alegria, a cidade de São Joaquim da Barra, ela acabou não sofrendo nenhum tipo de desabastecimento grave. A gente monitorou muito a questão hospitalar, certo. Porque imagina se falta, por exemplo, algum produto importante para uma cirurgia, né? Então a gente sempre estava em contato com a Santa Casa. Inclusive a Alta Mogiana é a maior cliente da Santa Casa de São Joaquim da Barra, né? Além de outras Santas Casas aqui de outras cidades em volta da empresa, né? Já que temos colaboradores de Guará, Ipuã e outras cidades, Ituverava. Então a maior preocupação foi essa, na parte de saúde. Combustível, evidentemente, não se preocupou, porque o etanol estava lá no tanque, justamente, né? Se precisasse, a gente tinha. Agora, esse episódio, sabe, Chico, da greve dos caminhoneiros, foi uma decepção muito grande para mim. Por quê? Foi uma greve causada e incentivada principalmente por empresas de transporte. Sim. Ou seja, elas buscaram pressionar o governo na época, pelas demandas delas, ok. Eu acho que toda categoria ou todo empresário tem o direito de lutar pelo que acredita, pelo que acha que é importante, mas desde que não atrapalhe o trabalho das outras pessoas. Sim. Então, a greve, a partir do momento que ela deixou de ser só um recado para o governo e passou a virar uma babúrdia, uma anarquia, uma bagunça, e começou a atrapalhar
a vida das pessoas, mais simples também. Eu fiquei completamente contrário àquele movimento. Por causa, certo. Eu falo até uma coisa para você, eu cheguei a sair de um grupo de WhatsApp de pessoas que na época começaram a radicalizar, querendo que o movimento continuasse, que a greve continuasse, e eu achava aquilo uma aberração, Lógico, um absurdo. lógico. As pessoas estavam deixando de trabalhar, estava começando a faltar comida no supermercado, as crianças não estavam podendo ir para a escola, e o país, gente, o país estava sofrendo. Estava sofrendo muito. A economia estava sofrendo. Sim. E nós somos um país maravilhoso, fantástico, com população espetacular. Mas nós não somos um país rico. Não. É em desenvolvimento, né? Nós somos um país em desenvolvimento. A gente não pode se dar o luxo de parar o país. Justamente. Então, estrutura pra isso. eu fiquei extremamente decepcionado, principalmente com os empresários que estavam por trás daquela greve. Tanto é que depois daquela greve, nunca mais aconteceu algo semelhante. Sim. E por quê? Porque eu acho que a população dificilmente abraçaria uma greve dos caminhoneiros como naquela ocasião abraçou no começo. No começo. Do meio para o final, a população começou a perceber que haviam interesses que não tinham nada a ver com a melhora do país. E foi tão ruim para a população que os preços ficaram exorbitantes. Os preços dos alimentos, Sem do combustível, né? É uma situação muito, muito triste, né? Mas vamos deixar isso para lá. Eu queria falar da iniciativa que a usina teve, né, durante a pandemia. Né? A usina fabricou álcool 70% glicerinado, né? Isso, doamos esse álcool para hospitais do Brasil inteiro. Arrecadou cesta básica, alimentos. Muitas famílias foram atendidas aí por essa iniciativa da usina, né? Isso torna a empresa, né, diferente. As pessoas respeitam muito. A gente que trabalha na linha de frente lá, as pessoas quando chegam lá, elas ficam admiradas com a estrutura, com a recepção que a usina oferece. E aí, quando você parte para a região aqui, que toda a região ela é atendida, ela é acolhida pela usina, isso é muito importante. Isso sempre fez parte do projeto da usina, atender... Vou te dar um exemplo. Nós falamos de caminhoneiros, né? Caminhoneiros, sim. A gente recebe uma enormidade de caminhões todo dia na Alta Mogiana para carregar açúcar e etanol. Vai olhar como que é a condição dos banheiros que eles têm à disposição, o restaurante que eles têm à disposição, a lanchonete. É uma lanchonete que você pode almoçar com a sua família, tá? Sim, com certeza. Muitos Ou seja, não só a gente quer que a Alta Mogiana seja uma empresa que dê orgulho para quem trabalhe lá, mas para quem não trabalha, mas está passando por lá, que fique marcado como uma empresa que recebe bem. Tem surtido efeito, sim. As pessoas têm observado isso. É uma empresa humana, né, doutor? Empresa humana, sim. Exatamente. O que a gente vê de longe, né? Como eu disse, presto alguns serviços para vocês lá na área de mármore e granito, né? A gente tem, eu particularmente tenho acesso quase todos os meses lá, estou por lá para fazer orçamentos dentro da área da construção civil. E realmente a gente vê a preocupação que vocês têm com a qualidade, né? A preocupação que vocês têm em manter os funcionários em ordem, em dia, esclarecidos, né? Com essa questão de segurança, essa questão da saúde, né? Então isso é investir no ser humano, né? Sim. Investir no ser humano é o melhor. Eu acho que e acredito que é o melhor investimento que uma empresa, que um empresário pode fazer, é investir no ser humano. E é isso que vocês fazem lá, né? Com todos os colaboradores, né? E aqueles que são terceiros também, que é o meu caso, né? Claro. Isso dignifica o ser humano, né? Com então certeza. Acho que está aí um dos pontos de sucesso que vocês têm alavancado ao longo dos anos, né? Porque hoje eu tenho 48 anos, mas eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um tempo de 97 a 2001, eu trabalhei na área da agrícola lá. Ainda eu peguei uma parte do Novo Horizonte, quando estava arrancando os cafés lá, tal, enfim, começo da destilaria. Então, a gente vê a ascensão de vocês, né? E desde aquela época já tinha essa preocupação com
com o material humano, né? E é isso que eu acho que dignifica e engrandece a empresa, né? Eu, particularmente, dou os parabéns para vocês, né? Porque muito obrigado. Como eu disse, eu estou na área de vendas, né? E a gente tem um olhar panorâmico ao nosso redor, e a gente vê que são exemplos que a gente pode seguir, né? Que vai ter sucesso lá no futuro, né? Bacana. Vamos falar da situação atual da usina. A usina tem muitos colaboradores que têm 20 e poucos anos, 30 anos lá, né? E eles viram a mudança da usina durante esses anos, né? E quais são as mudanças que estão sendo feitas agora, atualmente, na usina, doutor Luiz Gustavo? Eu acho que essa preocupação com a qualidade e com o ambiente das pessoas que trabalham lá está ainda mais presente. Então, olhando para o futuro, eu vejo que a gente não vai parar por aí. Nós recebemos um prêmio de sermos uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Sim. É uma empresa de fora que faz essa pesquisa, né? São questionários que são respondidos pelos nossos colaboradores. Verdade. E uma coisa que a gente ficou, muito feliz de perceber o orgulho que as pessoas têm de fazer parte dessa história. Sim. Como você bem lembrou, pessoas que estão lá há 20 anos, há 30 anos, sim. Pessoas que muitas vezes o primeiro emprego delas foi lá e provavelmente vão se aposentar lá. Verdade. Então isso é uma história muito bonita. Carreira, Muito né? legal. E Exato. tá sempre melhorando, né? As estruturas, né? Dos prédios, dos colaboradores. Em falando de projetos externos, a usina hoje tem algum projeto... porque a usina tem vários projetos, né? Sociais, né? O senhor pode falar sobre algum projeto que a usina tem debatido e colocar em prática? Há alguma coisa assim em mente? Olha, nós estamos estudando um projeto bacana de atletismo. Nossa, que bacana. Como vocês sabem, né? O Alisson dos Santos virou uma estrela, sim, né? De São Joaquim da Barra. E o pai do Alisson trabalha na Alta Mogiana. Sim. Então a gente tem se aproximado do Alisson no sentido de tentar viabilizar alguma coisa para os outros jovens que, assim como ele, né, tem potencial para um dia ser um atleta de alto nível. Bacana. Então esse é um projeto que a gente está estudando com carinho. Quem sabe mais para frente a gente pode anunciar alguma coisa mais concreta. Legal. Vamos mudar aqui agora. Vamos partir para um assunto diferente. Nós ficamos sabendo que o senhor é apaixonado por aviões. Desde criança. Desde criança. E o senhor comentou, inclusive, lá no Canatec, lá, que até mesmo, talvez, não vendo a sua mãe, você já gostava do barulho quando o avião passava, né? Sempre gostei. Eu achei que eu ia ser piloto profissional. Então, deixa eu te perguntar. Você também fazia isso? Quando tu era menino, quando o avião passava lá em cima, tu saía correndo e acenava também pro avião? Ou você tinha... Até hoje eu saio correndo quando o avião passa em cima de casa. Você já fez isso, Robson? Quando o avião passava, você... Cara, é muito interessante essa questão do avião, né? Na minha vida, em particular. Quando eu era moleque na fazenda, né? Eu morei boa parte da minha criancice, vamos dizer assim, dos 0 aos 7 anos com meus avós. Tá. E eu escutava muito de manhã, meu avô levantava e colocava o rádio no Zebete, né? E ele comentava a respeito das guerras, tal, soltava algum áudio de avião ali, Chico. E eu, ouvindo isso, eu peguei medo, né, de avião. Então, todas as vezes que eu escutava um avião passando, né, já corria debaixo da cama, escondia, porque eu fiquei com isso na cabeça, né? Sem dúvida. Coisa de criança, né? Mas a aviação é algo extraordinário, né? E para nós brasileiros é mais gratificante ainda saber que Santos Dumont é um brasileiro, né? Que colocou e começou a desenrolar essa história de pôr um pássaro desse tamanho de aço para voar, né? Olha, a gente tem que se orgulhar muito pelo Santos Dumont, a gente tem que se orgulhar muito pela Embraer, que é uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Do mundo. Inclusive, por muito pouco não se juntou com a Boeing. Olha aí. Né? A Boeing chegou muito perto de fazer uma fusão com a Embraer. Infelizmente não deu certo, ou felizmente talvez até tenha sido melhor no final das contas.
Então, para um país de dimensões continentais como o Brasil, o avião traz muito progresso, a aviação. Com certeza. Né? Em curtas Então, distâncias, né? imagina você, né, Chico, ir pro Piauí de carro. Nossa, Não dá, né? Não dá. Dá, mas é cansativo. Ah, Pra você ter ideia, eu vim de ônibus, viu? Foi 3 dias e 2 noites dentro do ônibus. Então, mas dá para comparar com Não você tem. pegar um 3 voo, horas, sei 3 lá, horas de aqui viagem. em Ribeirão Preto, Que é isso? parando, sei Que lá, é em isso? Brasília e de lá segue viagem, isso? ou Belo Horizonte, que Totalmente seja. diferente, né? Durante a tua... Porque você tem brevet, né? Você falou. Eu tirei o brevet depois de velho, né? Uhum. Eu me formei, fui trabalhar, não sobrava tempo, né? Para eu me dedicar à aviação, que continuou, né? Latente em mim aquela paixão. Uhum. Aí, com 30 e poucos anos, eu fui fazer meu curso de brevet no Aeroclube de Ribeirão Preto. Tirei o brevet e hoje é um grande hobby meu, né? Legal. Eu adoro pilotar e conhecer esse Brasilzão aí pelo céu. A ideia, então, de recuperar o aeroporto aqui é iniciativa sua, então? Foi, né? Eu caí meio de paraquedas, tá? Na história do aeroporto. A minha ideia era convencer, na época, a prefeita Maria Helena Vanucci a investir no aeroporto. Sim. Mas não era, assim, uma prioridade da Maria Helena na época, da prefeitura. E ela me confidenciou uma coisa que ela tem toda a razão. Ela falou, mas mesmo se eu direcionasse algum recurso para o aeroporto, o que a gente entende de aeroporto, né? Nada. Porque é uma coisa muito específica. Você tocar um aeroporto é algo que exige muito conhecimento específico, né? Aeronáutico. Na área, sim. Que não é o caso de um gestor, né? De uma cidade, seja aqui em São Joaquim, seja em outras cidades. E envolve também uma responsabilidade monstruosa. Sim, estrutural, tudo. E conversando com a Maria Helena, uma coisa levou a outra e ela falou, por que você então não assume o aeroporto? Falou, mas que jeito, né? Falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma licitação. A gente estrutura a licitação de tal sorte que não apareça nenhum aventureiro, né? Que imagina se abre uma licitação e aparece um louco aí e começa a fazer coisas no aeroporto que não fazem sentido, né? Então, eu acabei apresentando um projeto, né, de reforma do aeroporto. Sim. Que basicamente era asfaltar a pista, aumentar a pista, fazer todo o alambrado em volta do aeroporto, que tinha uma cerca muito rudimentar, arrumar todos os hangares, arrumar o terminal de passageiros, que acreditem ou não, mas São Joaquim da Barra tinha voo de passageiro na década de 50. Sério? Olha aí, sabia. Pois é, pousava aqui um Douglas DC-3, que vinha de Minas e descia até Campinas, São Paulo. Olha aí. Então esse terminal de passageiros foi recuperado e, ao que me dá muito orgulho também, depois que eu assumi o aeroporto, funcionava no aeroporto um canil improvisado. Sim. Ele era bem improvisado mesmo. E na licitação foi exigido, né, de quem assumisse o aeroporto que construísse um novo canil para a cidade. Então foi construído um canil com mais de 150 baias, né? Acho que 200 baias, se não me falha a memória, para mais de 400 animais. Olha aí. Então eu duvido que tenha no estado de São Paulo uma cidade com canil melhor do que de São Joaquim da Barra. E isso aconteceu graças ao aeroporto. Se não fosse o aeroporto, o canil não existiria. Qual a capacidade de pouso de aeronave? Que tamanho que a aeronave pode pousar nesse aeroporto aqui da cidade, doutor? Então, a pista da nossa cidade, ela se assemelha muito ao comprimento da pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Certo. Acontece que, além do comprimento, tem outros fatores que você tem que levar em conta para você poder receber uma aeronave de maior ou menor porte. Por exemplo, aeronaves maiores são mais pesadas,
Então você precisa de uma camada asfáltica muito grande. Mais resistente. Como a gente já sabia que não seria o caso de receber aviões comerciais aqui, a camada asfáltica é mais fina. Ah, certo. Então, mesmo você tendo o comprimento do aeroporto do Rio de Janeiro, não poderíamos um dia receber um Boeing aqui. Não hoje, pelo menos, né? Mas eu diria que a gente pode receber aeronaves de até médio porte. Os jatos, né? Dá para receber aeronaves até 50 passageiros. 50, tamanho legal, né? É um tamanho legal. E o comprimento da pista tá São dentro dos padrões. 1.380 metros de comprimento por 23 Tá metros dentro dos de padrões largura. aí de norma para receber aviões grandes. Só não tem a Pequeno capacidade de asfáltica que o senhor falou, né? Exato. Exato, né? Bacana, hein? Cá entre nós, doutor Luiz Gustavo, você é apaixonado por avião, você tirou o brevet já, brevet adulto já. Quando tu lançou essa proposta para prefeito da cidade na época, tinha no teu coração, assim, a vontade de administrar o aeroporto da cidade? Você pensou, poxa, Eu largado. pensei em deixar uma marca minha na cidade, sabe? Uhum. E você vê que gostoso. Depois que eu assumi o aeroporto, eu tive a oportunidade de pessoalmente receber o ex-governador de São Paulo 3 vezes no aeroporto. Olha aí. Né? O Geraldo Alckmin. Alckmin. E o Alckmin, não sei se você sabe, ele adora aeroporto. Sério? Adora. Se tem uma coisa que ele gosta é inaugurar aeroporto. Olha aí. Inclusive, vocês sabem que ele perdeu um filho que era piloto de helicóptero, né? Eu não fiquei sabendo. Um dos filhos dele, né? Uma parte triste da vida dele, né? Uhum. Que foi o filho que foi fazer um voo num helicóptero depois de uma manutenção grande. E essa manutenção, no voo de teste, ela se provou que não estava adequada e o rotor do helicóptero Girou ao contrário, quebrou e o helicóptero caiu com força no chão e o filho dele morreu. Isso. Mas tive a honra, a felicidade de recebê-lo e ele adorou o aeroporto de São Joaquim da Barra. Que bacana, adorou. Falou, olha, o aeroporto mais bonito do estado é esse aqui. Que legal. Bacana. Falou Quem para sabe mim. num futuro Fiquei bem satisfeito. Próximo, quem sabe no futuro bem próximo a gente consiga receber essas aeronaves de grande porte, né, doutor? Quem sabe? O Eu, como sagitariano, sonho grande. O senhor Eu pensa, sonho o senhor alto. tem projeto? O senhor pensa em Olha, reestruturar? eu não fecho as portas para essa questão, não. Quem sabe? Porque a nossa cidade aqui é uma cidade eixo aqui, né, doutor? Então, da região aqui, depois de Ribeirão e Franca, é aqui, né? Sem dúvida. O eixo comercial é aqui, né? Então, merecia, né? São Joaquim é uma cidade muito bem localizada, com certeza. tá? Perto da rodovia, né? Do lado da rodovia Anhanguera. Então, Eu não acho impossível um dia a gente ter um voo comercial. comercial, né? Mas provavelmente aquele voo comercial de que a gente chama de ligação, que liga São Joaquim a um aeroporto maior. Para aí sim você fazer uma outra etapa, né? Legal. Certo, legal. O senhor criou o Partido Novo aqui na cidade? É algo também que me traz muito orgulho. E por que o senhor resolveu criar o Olha, partido? Eu sempre tive um sonho que é muito utópico, né? Mas que um dia será realizado, que é acabar com a miséria, acabar com a pobreza no Brasil. Eu, desde criança, sempre fui muito sensível a isso, né? E uma das maneiras da gente fazer com que a miséria acabe, a extrema pobreza acabe, é através da política. Não tem como a gente chegar nesse estágio mais avançado, né, de bem-estar social, sem envolver as pessoas que estão diretamente administrando as cidades, os estados e o país como um todo. E percebendo a proposta do Partido Novo, eu percebi que tudo que o partido prega é nesse sentido, de melhorar a vida das pessoas. E o que a gente quer quando a gente melhora a vida das pessoas? A gente quer tirar as pessoas daquela situação de não ter o saneamento básico, de não ter o que comer, de não ter o emprego,
de ter o mínimo de dignidade humana, né? Para poder ter um trabalho, para poder ter condição de estudar, ter condição de progredir. E eu não via isso de uma maneira tão clara e tão objetiva nos outros partidos. Por mais que os outros partidos falassem e falam, né, que eles também buscam isso, mas no fundo, a grande maioria dos partidos, eles vivem para eles mesmos. Ótimo. É até bom você ter falado nisso aí. E o Novo, não. O Novo, a preocupação do Novo não é ele mesmo, o partido, mas sim a vida das pessoas. A gente quer transformar a vida das pessoas para melhor. Doutor Luiz Gustavo, o senhor conhece a situação do Brasil, né? Eu vim de uma família, minha mãe ela criou 5 crianças sozinha trabalhando, né? E eu lembro certa vez, doutor Luiz Gustavo, a gente morava em Teresina, deu uma chuva muito forte lá, nós perdemos tudo que nós tínhamos e a prefeitura ajudava as famílias levando mantimento. Certo. Até comentei esses dias com o colega de trabalho que eu lembrei da Kombi. A Kombi, quando eu vi aquela Kombi chegando, aquela Kombi antiga que tinha um radiador pretão na frente e o símbolo da Volkswagen. Quando a gente via aquela Kombi chegando, a gente já ficava contente porque estava chegando biscoitos, essas coisas. Em relação à política, eu vi uma matéria recente que fala que nós temos, acho que 594 parlamentares, se eu não me engano. Sim. Né? E dizem que as despesas, né, com o parlamento brasileiro, um parlamentar ele chega a custar para os cofres públicos mais de 20 milhões por mês. É verdade. Contando verba de assessor, moradia. E aí a gente vê na situação dessa, nós vivemos a pandemia, estamos nela ainda, né, que os mais pobres tiveram seus recursos assim, prensados pelos preços das coisas que aumentaram muito. Não tem uma forma de tirar um pouco desse capital dos parlamentares para poder ajudar os mais carentes, porque se você vê aí 594 parlamentares com a despesa de mais de 20 milhões por mês, isso vai dar não sei quantas vezes a renda de uma pessoa comum. Aí você chegou no ponto que eu queria chegar. Por favor. O parlamentar, seja um deputado estadual, um federal, um senador, governador, enfim. Você concorda que ele tem que dar o exemplo? Lógico. Sim. Lógico. E qual que é o exemplo que um parlamentar traz para a sociedade se ele vive nababescamente com uma mega estrutura por trás, regalia, enquanto tem gente passando necessidade? Você está entendendo onde eu quero chegar? Já no Partido Novo, por exemplo, esse monte de regalia, os deputados do Novo, eles não querem. Eles não querem essas regalias. Pelo contrário, se eles têm uma verba de X, eles querem gastar metade daquilo, 1/3 daquilo, 1/10 daquilo. Eles querem ter a menor estrutura possível. Por quê? Porque isso é respeito ao dinheiro do cidadão de bem que está pagando o imposto, que está pagando o salário do parlamentar. Doutor, outra questão. Como vocês bem sabem, o Brasil de uns anos para cá criou um fundo para os políticos fazerem campanha, é o fundo eleitoral. Sim. Esse fundo hoje, nacionalmente dizendo, ele tem uma arrecadação de 2 bilhões de reais. E os parlamentares estão querendo, alguns, né, estão querendo que isso vá para 5 bilhões de reais. Ora, além do tanto que um deputado custa, um senador, né, um parlamentar custa, como você bem disse, com toda essa estrutura por trás, ainda tirar dinheiro dos cofres públicos, né, do pagador de imposto, para bancar campanha política, num país que tem tanta carência, tem tanta coisa por ser feita, isso, gente, você me desculpa, mas é um tapa na cara do eleitor. Sim, é um tapa na cara do brasileiro. Isso é uma vergonha.
E o Partido Novo é contra isso. O Partido Novo é contra qualquer fundo eleitoral. Doutor, Cada um que faça a sua campanha, que se vire. Justamente. Que vá na internet, que vá no Facebook, que vá nas mídias sociais, que pegue uma maleta na mão, que pegue um carrinho, que vá de cidade em cidade tentar fazer o seu palanque, tentar fazer entrevistas em rádios e outros sem lugares. pesar pro Sem povo. pesar para o contribuinte. Exatamente. doutor, é interessante nessa questão política, né? A gente sabe que o Brasil é um país magnífico, né? Com toda a estrutura, né? É um país de dimensões continentais, igual o senhor acabou de falar. A gente sabe que essa questão da política é algo que que a máquina já está pronta, né? Uhum. Por exemplo, o Partido Novo vem com essa proposta, né, de olhar com o olho clínico pro cidadão, né, pro desfavorecido, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de se aculturar, né? E a política tem uma máquina. Por onde, no teu olhar, por onde o senhor começaria? Por exemplo, não, o partido entrou, ganhou, e por onde o senhor começaria a mudar esse quadro? Porque o senhor vai ganhar uma eleição dentro de um campo regional, local. Uhum. Nós estamos falando de um país gigante, né? O Chico deu a deixa aí lá do Senado. Por onde o senhor começaria? Não, Robson, ó, na minha visão, se começar por aqui, a gente consegue ampliar isso para todo o território nacional. Na visão do senhor, por onde começar? Para destruir essa máquina. Eu acho assim, essa máquina, né, essa maneira de fazer política que a gente tem no Brasil, ela não vai mudar do dia para a noite. Então, a gente tem que dar pequenos passos para ir melhorando a política. Uma das coisas que tem melhorado a política são as mídias sociais. Sim. Por mais que tenha fake news, por mais que tenha muita mentirada e tal, o fato é o seguinte, hoje as pessoas são muito mais bem informadas do que antes das mídias sociais. Com certeza. Todo mundo sabe, por exemplo, o que governos anteriores fizeram, que saquearam a Petrobras, que casos de corrupção medonhos, né? Sim. Pessoas que foram para a cadeia. Não preciso entrar no detalhe aqui, precisa né? entrar no detalhe, não. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Sim. Só não sabe. Agora, se não fosse as mídias sociais, ninguém saberia. Ninguém saberia. Só quem lê Revista Veja, isto é, só quem compra o jornal Folha de São Paulo, Estadão, que sabia. Então, a informação, ela era restrita a muito poucas pessoas. Hoje em dia, não. Só é mal informado quem quer. Verdade. É ou não é? Verdade. Doutor Luiz Gustavo, não quer defender ninguém. Não quer defender nem partido A, nem B. Mas na sua concepção, você é uma pessoa que está inteirada com o que está acontecendo, essa crise que nós estamos passando, é culpa do governo atual ou é culpa dos governos anteriores, no seu ponto de vista? Porque a conta tá bem alta. Não, sem dúvida. Tá bem Evidentemente, a gente tem que dar também um crédito ao presidente, que ele pegou, no meio do mandato dele, uma pandemia mundial. Estava com um plano muito bom de estruturação, né, de economia, né? Exato. Reforma. Então, nas eleições o ano que vem, o eleitor vai ter que também avaliar muito bem puxa vida, nós estamos com um desemprego grande, temos um cenário de inflação preocupante, infelizmente, né? Os juros voltaram a subir, enfim, o cenário não é bom. A verdade é essa. Sim, sim. Mas até que ponto isso é culpa do governo atual ou até que ponto isso está acontecendo também por conta da pandemia? Essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. A segunda coisa que a gente tem que olhar é o que são as propostas do próximo presidente, seja o atual ou seja os próximos candidatos, né, para tirar o Brasil desse cenário do desemprego, tirar esse cenário da inflação alta e gerar emprego, gente. Hoje, o que falta no Brasil é emprego. Se eu fosse votar em alguém, o candidato que melhor me convencesse que ele ia fazer a economia crescer e gerar esses empregos ia ser o candidato que eu votaria. Você falou antes sobre a Petrobras, né? Por que os preços
não estão caindo? Por que só estão aumentando? Vamos lá. Na verdade, um dos motivos da gente ter inflação hoje no Brasil, e inclusive no mundo inteiro, é o sucesso da vacinação. Como a vacinação está um sucesso no mundo inteiro, todo mundo voltou a consumir antes do que se imaginava. Certo, verdade. E quando a pandemia começou o ano passado, a grande maioria das empresas tirou o pé do acelerador em investimento em produção. O exemplo do petróleo é um exemplo dramático. O petróleo chegou a valer um preço negativo. Foi um dia, mas foi assim, entrou para a história. O petróleo chegou a valer $40 negativo. O que significava o seguinte: a gente falou em venda, né? Imagina eu virar para você e falar: eu quero te vender petróleo. Não quero. Não, eu tô te dando. Não quero. Não, mas se eu te der $10 o barril, você fica? Meu Deus do Não, céu. nem se você me der $10 o barril, eu fico. Não, então eu te dou 20. Não, a 20 eu não quero. Chegou a $40 pro barril. Negativo. Ou seja, eu para vender o petróleo para você, o produtor de petróleo no caso, eu tinha que te entregar o petróleo e te dar o dinheiro. Que é isso? Para te convencer a ficar com o meu petróleo. Com o produto. Ora, gente, imagina o ânimo de uma empresa produtora de petróleo naquela época, o que ela esperava do futuro depois de uma situação dramática igual a essa. Todo mundo tirou o time de campo. Sim. Ninguém investiu em furar novos poços de petróleo. E a indústria petrolífera, você não arranca o petróleo do fundo do mar ou da costa, ou enfim, de outros campos de petróleo em outros países do dia para a noite. Isso demanda todo um planejamento, você tem que comprar os equipamentos, você tem que contratar a mão de obra para ir furar os poços, depois você tem que canalizar esse petróleo para as refinarias. Isso não acontece do dia para a noite. Ou seja, agora que está todo mundo voltando a trabalhar, voltando a viajar, o consumo subiu e as empresas não estavam preparadas para isso. Verdade. É por isso que combustível hoje está muito mais caro do que antes da pandemia. E, infelizmente, vai levar um certo tempo para isso voltar a uma situação normal. Só que tem uma notícia positiva para o Brasil. Sim. Nós não podemos esquecer que o Brasil, por ter achado essas reservas de petróleo no que a gente chama de pré-sal, né, na costa brasileira, o Brasil acabou se tornando um grande produtor de petróleo. O Brasil é hoje o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Sério? E o Brasil virou exportador de petróleo. Olha aí. O Brasil exporta petróleo principalmente para a China. Olha que bacana. O Brasil ele acaba importando um pouco de óleo diesel, a gente não consegue refinar todo o óleo diesel que a gente precisa. A gente tem que importar um pouco de gasolina também, a gente não consegue refinar toda a gasolina que a gente tem, mas sobra muito petróleo. Então a gente exporta esse petróleo para a China. Ou seja, quando os preços do petróleo sobem, para um país como o Brasil, que é não só autossuficiente em petróleo, mas é exportador, o país ele se enriquece. Certo. Então tem o lado ruim da inflação da energia, Sim. mas tem o lado positivo da arrecadação de impostos. Então vamos dar um exemplo. A semana passada a Petrobras publicou o balanço trimestral. Foi o maior resultado da empresa da história, trimestral. Quando uma empresa como a Petrobras tem um lucro grande, derivado dos altos preços do petróleo, esse lucro, uma boa parte dele, vai para o caixa do governo, que é o maior acionista. Ora, esse dinheiro que vai para o caixa do governo possibilita ao governo fazer um monte de ações sociais, inclusive aumentar o Bolsa Família, que mudou de nome para o Auxílio Brasil. Na verdade, uma boa parte desse recurso que está indo para o Bolsa Família, ou chamando agora de Auxílio Brasil, está vindo do petróleo.
As pessoas não conseguem fazer essa ligação de uma coisa com a outra, mas é a mais pura verdade. Tem que vir de algum lugar, né? De algum lugar tem que vir. E um dos lugares dos quais ele está vindo é dessa produção de petróleo que o Brasil teve a felicidade de ter. Doutor, uma questão, dentro dessa questão do combustível, né? No caso, vocês são uns grandes produtores do etanol. Por que vocês não conseguem negociar o produto de vocês diretamente com os postos de gasolina? Olha, é uma boa pergunta. A distribuidora, que muita gente pode pensar, é como se fosse um atravessador, né? Então, se a gente eliminasse a distribuidora, que seria, entre aspas, o atravessador, o preço seria melhor para o consumidor. Mas vamos fazer uma comparação com um supermercado. Vocês concordam que o supermercado ele precisa que todos os produtos cheguem lá para aí vocês buscarem as mercadorias lá? Lógico, sim. É a mesma coisa com o posto. O posto ele é necessário e ele precisa receber o combustível de uma distribuidora. Por quê? A distribuidora ela tira o combustível da usina, ela coloca no tanque dela e aí ela começa a fazer essa microdistribuição de uma cidadezinha para outra. Imagina uma empresa do tamanho da nossa ter que fazer uma distribuição para 100, 200, 300 cidades no interior. Alguém já tem que fazer isso. É muito custo, né? E a distribuidora já faz. Certo. Evidentemente que se a gente passar a fazer isso, não tem problema nenhum. Mas o custo que eu vou ter para fazer isso, que a empresa vai ter, vai ser muito parecido com o custo da distribuidora. Sim. Alguém vai ter que fazer esse trabalho. Seja a distribuidora, seja a nossa empresa. Então, não há uma vantagem óbvia, né, grande, da usina vender diretamente para o posto. E tem um outro complicômetro. O Brasil é um país muito complexo na parte de imposto, na parte de recolhimento de imposto e etc. E combustível também tem essa complexidade, né? Ou seja, a distribuidora ela já recolhe esses impostos e depois, quando ela vende o produto para o posto, o governo, né, seja estadual, seja federal, já recebeu esses impostos. E para a Receita Federal ou estadual poder fiscalizar o recolhimento desses impostos, faz muito mais sentido fiscalizar no meio de 100 distribuidoras do que no meio de 5.000 postos, por exemplo. Então, a própria arrecadação de impostos é mais eficiente também. Tudo isso para dizer para vocês que não necessariamente quando houver a possibilidade da usina vender direto para o posto, que não necessariamente isso vai ser melhor para o consumidor. O senhor está falando aí, doutor Luiz Gustavo, está me vindo sempre um assunto na cabeça aqui, cara. Você está falando do imposto, né? Do retorno que o imposto tem, no caso do auxílio emergencial, emergencial no Brasil. Cara, aí tu falou do Partido Novo. Poxa, cara, não pode tirar um pouco dos parlamentares, cara? Porque nós estamos pagando para quem não tem condição. Nós estamos saindo do nosso bolso. E não tem algo que possa ser feito para tirar lá de cima. Porque você bem sabe, é do esquema de rachadinha que o Brasil é especialista. Você contrata um assessor no valor de 14 mil por mês e esse dinheiro não chega para esse assessor. Não existe nenhum caso ou denúncia ou comprovado de rachadinha em deputados do Novo. Pode procurar. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está falando, cara, é muito importante sim, cara. Tem que gerar a receita, alguém tem que pagar essa conta. E está sendo só nós, como diz da Chico, no Partido Novo, para você ser candidato, você passa por um processo seletivo. Eles reviram a sua vida de cima para baixo, de ponta cabeça, para você poder ser candidato pelo partido. Não é qualquer um que vai ser candidato. E mesmo fazendo um processo seletivo, às vezes ainda escorrega e aparece um que a gente achava que era uma coisa e não era.
E essa pessoa, ela é expulsa do partido, já aconteceu. Legal. Houve um candidato a prefeito da cidade de São Paulo, do Partido Novo. Ele não faltou com a verdade na hora do processo seletivo. O partido descobriu e houve um processo disciplinar interno. Ele foi expulso. No meio da disputa, hein? Estava no meio da disputa. Ele foi expulso do partido. Quanto tempo tem o Partido Novo? Partido Novo não deve ter 10 anos. Quem foi o idealizador inicial? Foram vários idealizadores, mas o mais conhecido até hoje é o João Amoedo, né? Que era uma pessoa que é uma pessoa que teve uma carreira brilhante no setor financeiro e ele conseguiu assim ganhar muito dinheiro, uma pessoa que tem muitas posses, e ele teve essa hombridade, né, de pegar uma parte do que ele ganhou e devolver para a sociedade, que é uma coisa bonita, né? É uma coisa bonita. E quando você é uma pessoa, um empresário de sucesso, você devolver um pouco daquilo para a sociedade. E ele pensou, mas ao invés de eu fazer uma doação pura e simples, né, o que eu posso fazer para realmente melhorar a vida das pessoas? Aí ele, junto com outras pessoas, falou, vou fundar um partido político, mas vou fundar um partido que vai ser completamente diferente de todos os outros. Inclusive, hoje, o candidato, né? O candidato não, né? O expoente maior, mais importante do Novo é o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Ele é do Partido Novo. Convido vocês e os ouvintes a acompanharem de perto a gestão do Romeu Zema, que é do Partido Novo, para vocês perceberem a diferença da gestão dele das gestões anteriores do governo de Minas Gerais, que quase quebraram o estado de Minas Gerais, um estado que estava com salários dos servidores públicos todos atrasados, escolas todas sucateadas, salas de aula completamente destruídas. Vai entrar numa escola hoje em Minas para vocês verem o que já melhorou uma sala de aula no estado de Minas comparado com as gestões anteriores. Ô, doutor, o Chico está indignado aí com essa questão do Senado, né? Dos valores exorbitantes que se paga, né, para uma pessoa que se propõe a se candidatar a um cargo político para ajudar as pessoas. Porque, na verdade, um administrador público, no meu modo de ver, ele tem que entrar dentro desse projeto com um olhar para melhorar a condição do cidadão. E, olhando a grosso modo, tudo que se paga, esse valor que o Chico apresentou para o senhor aí, por exemplo, se amanhã ou depois, não, vai abaixar o piso salarial desse pessoal tudo aí, e o que isso tem de peso na economia? Faz realmente diferença pelo tamanho do Brasil? Ou o que tem que se mudar é a consciência dessas pessoas que estão lá, mesmo se eles continuarem com todos esses benefícios, mas se voltar o olho realmente para a população, esse valor grande tem um peso na economia? Eu acho que não tem. Quando você consciência? Quando você fala em valores, você tem razão. O Brasil é um país tão grande que não vai ser somente o custo, né, da máquina pública, né, do Congresso, que vai mudar muito a vida dos brasileiros. Se num passe de mágica a gente não tivesse esse custo, né? Mas eu volto a falar. O exemplo, ele não tem preço. Eu acho que a partir do momento que você tem orgulho de quem está lá em Brasília te representando, você trabalha dando exemplo também para sua equipe, para sua família, porque o exemplo tem que vir de cima. Sim. E os governantes, eles têm que dar o exemplo. Sim. Vamos dar, por exemplo, vamos olhar para o caso de um deputado ou de um senador de um país escandinavo, seja Suécia, Dinamarca, Noruega. São pessoas que não têm motorista, não têm carro oficial, não têm apartamento do governo, não tem nenhuma aposentadoria especial, né? E eles acham que tá certo.
A população acha que é isso mesmo. Então a população tem orgulho dos políticos. É igualdade, né? É igualdade, porque esses países que o senhor citou são países de primeiro mundo, né? Países desenvolvidos. Mas né? por que nós não podemos chegar lá? É um processo, né? Mas Um dia a gente tem que chegar lá. É isso que eu tô falando. Se hoje abaixasse o piso salarial dessa galera tudo aí, não teria um impacto na sociedade. Mas teria o exemplo. Mas teria o exemplo. E o exemplo é que vai acrescentar a mudança do futuro, né? Porque, no meu modo de ver, eu acho que o fio do novelo é a educação. Né? A educação nos últimos 20 anos aí, infelizmente, sucateou, né? A educação pública. Você tocou no ponto mais importante, que é a educação. E eu volto a falar do que o Partido Novo está fazendo através do governador Zema lá em Minas Gerais. O grande foco dele, além de, lógico, restabelecer o pagamento dos salários para o funcionalismo público, né, foi investir na educação. Ou seja, hoje, mais e mais escolas em Minas estão tendo período integral de aula, que é fantástico. Legal, você pega países como Japão, Coreia do Sul, países que estão em outro nível, né? Em outro nível de educação, mesmo na China. Na China, as crianças estudam o dia inteiro. Sim, o dia inteirinho. E como é que nós vamos competir com esse país se a gente estudar meio período? Então, já é um primeiro grande passo, né? Então, esse é um dos exemplos do que Minas está fazendo na educação do Estado. Legal. Então, no meu modo de ver, acho que é por aí, né? Eu acho que a solução do nosso Brasil, né? Que a gente ama tanto, né? Que a gente tem o prazer de ser brasileiro. Acho que o brasileiro é bem aceito em todas as partes do mundo, né? E tudo, como diz o... É o hino, né? Não, tudo que se planta dá, como é que é? Tem uma música, né? Que acho que fala isso, né? Um país de dimensões que tudo que você joga na terra, a terra devolve em abundância, né? De fato, o Brasil é um país abençoado. Olha, a população... nós não temos brigas internas. Existem países onde uma parte da população odeia a outra. Verdade. Aonde as pessoas não se misturam. Isso, num país do tamanho do nosso, não existe. Realmente. Você não tem o gaúcho que não aceita, o amazonense ou coisa do tipo. O brasileiro é um povo pacífico, né, doutor? Extremamente pacífico. Né? Até demais, né? E merece porque esses 5 bilhões de reais que talvez seja aprovado para o fundo partidário eleitoral, para o fundo eleitoral, é algo que me revolta tanto que tem hora que eu queria que o brasileiro fosse menos pacífico para poder ir lá em Brasília e pressionar para parar com isso. Porque é o exemplo. Talvez os 5 bilhões de reais não vão mudar muito a vida do brasileiro, né? Já que o orçamento do governo brasileiro é de R$ 1 trilhão, né? Mas eu volto a falar, é o exemplo que tem que ser dado. O senhor vai sair candidato à prefeitura aqui? Eu ia perguntar, você é fundador aqui do Partido Novo em São Joaquim. Além dessa função, você tem projetos, tem planos dentro do partido? Olha, eu sempre converso com os outros dirigentes do partido para ver o que eu posso ser útil. Hoje, eu não tenho tempo de me dedicar a qualquer atividade partidária por conta da minha responsabilidade na Altamogiana. E outra, eu sou pai de 2 filhos adolescentes, né? Meu menino tem 16 anos, o que é tenista, minha filha tem 13, e eu sinto que eu preciso estar muito próximo deles agora, tá? Como pai. Então, o fato de eu ter que me dedicar muito à empresa e ter que me dedicar muito também à educação dos meus filhos, já que nós falamos da importância da educação, né? Sim. E nada mais importante do que cada pai, cada mãe se aproximar dos seus filhos e fazer com que eles tenham uma base a melhor possível para eles serem cidadãos do amanhã. Né? Sim. Então, hoje, o meu foco é esse. Agora, no futuro, né, Chico, a gente pode pensar em outras possibilidades, mas hoje eu não penso nisso, não.
independente. Eu acho legal você não querer fazer parte diretamente, mas você está envolvido, né? Você está acompanhando. Né? Eu procuro Na medida ajudar possível, no né? que eu posso. Legal, isso é né? importante. Ou seja, fundando o partido, ajudando a dialogar com a sociedade, ajudando a levar as ideias do novo para o município, já é uma maneira de ajudar o Brasil a mudar. Para uma política mais moderna, uma Sim. política mais inclusiva, né? Eu acho que essa filosofia que vocês têm dentro da administração da empresa, eu acho que trazendo isso para a área pública, Sim, eu acho que vai ter um efeito muito certeza, benéfico, né, para todos nós, né? Principalmente para os filhos, né, para as crianças que estão em fase escolar, né, os primeiros passos na escola que são de suma importância, né? Que na verdade hoje é a progressão, a aprovação contínua, né, progressiva, não exige mais de ninguém aprender, né? Não exige mais de ninguém ter um compromisso ali com o desenvolvimento intelectual, né? E a gente entende que é só o esclarecimento, é só a verdade que liberta a pessoa, né, doutor? Então, concordo. É só a verdade que liberta a pessoa. Então, nós estamos carentes disso. Até eu fiz essa pergunta para o atual prefeito numa reunião que nós tivemos um dia com ele. O que ele tinha de projeto para educação municipal, né? Ele falou assim para mim, Robson, eu não tenho muito o que fazer, porque é uma cartilha que vem do governo do estado, né? Ele tem razão. É uma cartilha que vem do governo do estado, mas todos estão vendo que precisa de ser feito algo, né, para mudar isso, né? Se nós estamos falando aqui de melhora, de trazer uma nova realidade para o nosso país no futuro, tem que partir daí, né? E acredito que o novo é essa proposta, é esse sangue novo, né? Que está precisando, né, na política. Mas eu, particularmente, não sabia, né, desse engajamento do senhor na área política. Fico contente, por quê? Porque o senhor tem a filosofia de olhar para o ser humano, né? Tem resultados, né, Isso, você aplica isso dentro da tua empresa. E isso, num contexto público, eu acho que ia ter um grande sucesso, doutor. O Partido Novo hoje, aqui em São Joaquim, conta com quantos membros? Né? Olha, nós chegamos a ter mais de 100 membros, Sério? né? Mais de 100 associados, né? Evidentemente que depois das eleições algumas pessoas saíram, é normal, né? As pessoas perdem um pouco o interesse depois que as eleições terminam. A gente acabou não lançando nenhum candidato porque estava tudo muito recente, certo, seja para vereador ou seja como prefeito. Mas quem sabe numa próxima eleição a gente possa, de repente, pensar algumas pessoas que têm a filosofia que a gente busca, né, para ajudar a administração pública da cidade a melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui de São Joaquim. Legal. Eu vejo as pessoas reclamando aí da questão da água, que é uma coisa séria, né, grave, que tem que ser endereçada, tem que ser resolvida. Vejo aí a própria conservação da cidade, que poderia melhorar, as ruas, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada na cidade e o que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos estar dispostos a colaborar. Saindo da política, do Partido Novo, em relação a cidade, assistência, a usina tem dado muita assistência na cidade, né? De limpeza de terrenos. Esse ano, a usina marcou muita presença, fazendo limpeza em terrenos aqui na cidade, no que, na medida do possível, o que a usina pode fazer para ajudar a cidade, ela tem feito. Né? Nós vamos sempre estar à disposição da cidade e dos prefeitos. Olha, e é muito importante falar isso, sabe, Chico? A Alta Mogiana é uma empresa apolítica. Sim. Né? Uma coisa sou eu, Luiz Gustavo, que resolvi abraçar a ideia, a filosofia do Partido Novo. Né? Outra coisa é a empresa. Justamente. Eu não falo disso dentro da usina, eu não fico pregando nada de política dentro da usina. Legal. Eu separo muito bem o lado pessoal do lado profissional. Isso é muito legal. E no caso da Alta Mogiana, qualquer prefeito que seja eleito, que esteja na cadeira de prefeito, vai ter o apoio se precisar. Vai ter o apoio da Alta Mogiana, vai ter a nossa simpatia. E realmente, a usina realmente ela é neutra, né?
em relação Ela é à neutra. política, ela faz a Bom, parte você dela. trabalha lá. Lógico, Alguma lógico. ocasião, De você jeito- recebeu alguma orientação de para jeito votar nenhum. no candidato A, B ou C? De jeito nenhum. Ou para não votar no candidato C, D ou E? De jeito nenhum. Então, Isso é você importante, trabalha né? lá, você está podendo confirmar uma coisa Com que certeza. acontece de verdade, tá? Doutor Luiz Gustavo, agora em partindo aqui para o final, se Deus quiser, aí dessa pandemia, né, com a vacinação em dia, né, de toda a população, quais são as expectativas aí para o comércio em geral aí? O que é que você acha aí do passaporte sanitário? O que você pode falar para a gente sobre isso, né? Olha, eu queria aproveitar que como nós já estamos no finzinho e ir até mais além, sabe, Chico? Eu queria dar uma voz, assim, um testemunho de esperança, não só para o comércio, para o município, mas para o país também. E eu acredito muito, demais, no nosso país. Não só como empresário, a gente vai sempre continuar investindo, crescendo, melhorando a empresa, melhorando a condição de trabalho e tal. Continuamos morando aqui na cidade, não vamos sair do Brasil, nós não vamos desistir do Brasil. Então eu vejo, infelizmente, muitas pessoas indo embora, pessoas que têm uma formação boa, que têm um currículo bom, indo trabalhar em outros países, abandonando o sonho de transformar o Brasil. E o recado que eu quero dar é esse: não desistam do Brasil. Vamos, cada um de nós, fazer o que a gente faz de melhor, que é trabalhar. A melhor resposta a uma crise, Chico, é o trabalho. Se todos nós trabalharmos, dermos duro, eu não tenho dúvidas de que nós vamos passar por essa fase difícil, né, de pandemia e pós-pandemia, e nós vamos voltar a crescer, nós vamos voltar a gerar emprego, e se Deus quiser, também com amadurecimento político, como nós comentamos aqui. Bacana. Eu quero agradecer a sua participação. Eu aprendi muito aqui hoje. Na verdade, imagina. Eu tenho mais uma pergunta meu. só para fazer para o doutor, viu, Chico? Vamos lá, saideira. Doutor, nós falamos de vários campos aqui da sociedade, né? Você entrou nessa questão política, que é uma coisa particular do senhor. Sim. E no campo espiritual, o senhor acredita em Deus? Eu acredito. Toda a minha família é uma família muito cristã, né? Sim. Tanto do lado dos meus pais, como do meu sogro, da minha sogra, Sim. né? Meus filhos frequentam a igreja, minha filha acabou de ser crismada. Sim. Eu respeito todas as outras religiões também. Eu acho que o importante é você ter fé. Certinho. Seja uma religião A, B, C, D ou E. E eu sou daquelas pessoas que acham que a fé move montanhas. Isso. Maravilha. A partir do momento que você acredita em algo superior, aquilo te dá uma força para você superar os seus obstáculos. A gente é capaz de verdadeiros milagres quando a gente acredita em nós mesmos e acreditamos no poder da nossa fé. Maravilha, doutor. Isso aí, para falou nós tudo, aí falou é um tudo. prazer, né, ter passado esses minutos ou horas, né, Chico? Quanto tempo aí já, Chico? Rapaz, Deu um tempinho, Deu um hein? tempinho, né? Foi de suma importância, né? A gente aprendeu muito ouvindo, né, a pessoa experiente, no caso do senhor. Né? E tudo isso que nós falamos aqui, parte dos assuntos que nós falamos, nós somos... como que eu posso dizer? Nós somos testemunhas, né, em relação à empresa. Coisas do campo pessoal do senhor também veio acrescentar muito nas nossas vidas hoje. E eu acredito legal. na vida do pessoal que vai assistir posteriormente aqui Não, no podcast. legal. Eu espero né? que a turma, ao escutar isso vai aí, ser que muito bacana, vixe. faça perguntas, que a Sim. gente possa Acrescentou responder alguma coisa Sim, que não e- tenha ficado muito bem esclarecida. E eu acho que Ótimo. em tudo isso que a gente tem que pontuar aqui é a humildade da sua pessoa, né? De ter vindo família, aqui, né? Em geral, a família toda. Numa casa que nem conhecia, né? Um projeto de uma galera que nem conhecia, né? Na dimensão que o senhor tá como empresário. mas né? E eu- isso, para nós,
muito abençoador. Eu devo isso aos meus pais. Entendeu? Meus pais sempre me ensinaram a respeitar todas as pessoas e eu, graças a Deus, tento passar isso para os meus filhos. Fico muito orgulhoso quando eu recebo esse tipo de elogio em relação aos meus filhos também. Não, Muito bacana. Isso é fato, Robson. O Dr. Luiz é muito educado. Nossa, gente. Poucas vezes que eu topei com o Dr. Luiz na portaria, que é isso. Ele é diferenciado. Parabéns. Eu queria agradecer por fazer parte dessa família. Eu nunca trabalhei numa empresa que eu desejasse permanecer nela. Cara, é muito bom trabalhar na usina Tamogiana. É muito bom, é muito gratificante mesmo. E tomara mesmo. Que continue assim. De coração, é muito bom mesmo. Na verdade, a usina é uma árvore que faz sombra para muitos, né, doutor? Lógico. Na verdade, faz sombra para muitos, né? Que essa árvore continue crescendo e dando muitos frutos. Né? Quero deixar meu abraço, minha consideração a toda a família. Tá bom? Que Deus muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu. E quem sabe até uma próxima. Obrigado. Um abraço, gente. Um abraço, obrigado. doutor. Um abraço, galera do podcast Primeira Arte. Fique com Deus aí.